Louvado seja Jesus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Coloque a mão no teu peito, levante o seu semblante. Eu quero que você ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo fiel, aquele que vem para me libertar, aquele que me salva, aquele que insulta todo mal, porque aonde o Senhor está, jamais as trevas podem prevalecer. O Senhor é o meu pastor, a luz sobre a minha vida, aquele a quem eu busco constantemente, mas que já fui encontrado por Ele. Desde já, eu quero te entregar o meu culto, eu quero agradecer ao Senhor por toda a sua bondade, porque o Senhor me deu a vida, e eu reconheço a tua importância, a significância do Senhor nela. Por isso, Pai, usa o pregador, vem me ensinar, vem despertar em mim as tuas verdades, revelando a tua palavra, dissipando todo o atrapalho para a tua glória. Repreende Satanás, cumpre o teu propósito, pois esta oração nós estamos ligando ao céu, certos das tuas respostas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Sofonias. Sofonias, capítulo de número 3. Lá no Velho Testamento, os profetas menores. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, você vai voltar 4 livros. Você vai voltar ali Malaquias, Zacarias, Ageu, aí você vai chegar em Sofonias. Um dos profetas menores, dos 12, dos profetas menores, por conta dos livros menores. Sofonias, capítulo de número 3. Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Todos acharam? Diz assim a minha tradução: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Amém? Assente-se, por favor. Olha, meus irmãos, esse tema sobre a campanha que nós estamos iniciando, a série de mensagens que nós estamos começando, ele é um tanto pertinente com relação ao tempo em que nós estamos vivendo. E esse tempo nos alerta muito sobre o que nós precisamos ficar focados para não esmorecer. Esse tema, como eu disse, ser pertinente, pois nós estamos vivendo um período cansativo. Eu tenho visto pessoas, ouvido pessoas cansadas, pessoas oprimidas. Eu tenho ouvido maridos exaustos, sobrecarregados, desonrados pelo que ando ouvindo. Eu tenho visto esposas fadigadas, esposas psicossomatizadas por uma série de problemas e tudo mais. Eu tenho visto adolescentes envelhecidos, mesmo com anos novos, mesmo novo em idade, mas com ânimo envelhecido, viciados em fugir da realidade para uma vida virtual. Eu tenho visto pessoas empregadas ou autônomas, ou até mesmo desempregados, no limite emocional, em sua expectativa, pessoas cansadas. Eu tenho visto empresários, patrões, se matando com uma vida toda desequilibrada, onde o dinheiro, ele perdeu o seu sentido na vida. Na verdade, há um grito na garganta presa há muito tempo de pessoas que gostariam de se esconder, mas não conseguem. Uma vez, o salmista Davi disse: quem me dera eu pudesse ser transformado numa pomba e fugir para o deserto. Essa é a vontade de muitos, porém o amor não nos deixa fugir. O amor não nos deixa escapar do cuidado que queremos
dar aos nossos amados e a tudo que o Senhor confiou às nossas mãos. Mas isso não nos inibe do cansaço. E eu venho lembrá-los de que isso é uma promessa de Deus. Que promessa, pastor? Qual promessa, pastor? A promessa do livro de Sofonias. Deus esconde, o Senhor nos esconde. Meu irmão, se você está uma pessoa cansada, com vontade de fugir, se você está vivendo uma rotina assim, nós precisamos lembrar desta promessa, que Deus nos esconde, pois você tem o direito de ser escondido por Ele, você tem o direito de se esconder nele. Deus, de maneira alguma, nunca será um Deus mentiroso, um Deus irresponsável, mas Ele é um Deus que Ele diz assim em Mateus 11, versículo 28, você que está sobrecarregado, você que está cansado, eu te convido a vir até mim e entregar o seu fardo, porque eu vou te aliviar. E eu quero que você conheça sobre mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Aí você vai achar descanso para a sua alma. Você consegue entender sobre isso? Você consegue absorver o amor de Jesus nessas palavras? Quando eu digo para você se esconder em Deus, que é uma promessa, eu lembro de uma mensagem do pastor Josué Irion. Essa mensagem deve ter sido mais ou menos 92, 95 a data. Pastor Josué Irion, um grande missionário, jocumeiro, morando nos Estados Unidos. E ele testemunhou sobre um missionário que ficou transportando Bíblia na Romênia comunista. E escreveu até um livro sobre o que ele desenvolveu ali. O nome do livro é Contrabandista de Deus. Um homem que contrabandeava a Bíblia para dentro do comunismo. Olha só. E esse homem, eu não lembro o nome dele agora, mas ele conta que uma vez ele estava levando Bíblia com um Fusca. E ele foi parado pela alfândega. E ele falou que aquele dia ele estava ousado. Aquele dia, você sabe que o contrabandista, cada dia ele vai ficando mais ousado. Seja o que for. Ele fica muito atento, mas geralmente a polícia não tem muita pressa. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais ousado, cada vez mais folgado. E uma hora fica inevitável. O interessante é que ele disse que o capô do carro, que é o porta-mala do Fusca na frente, que quase não fechava o capô. Dentro do Fusca, estava até em cima de Bíblia, o Fusca estava rebaixado. E de repente ele parou na alfândega, entregou o passaporte dele. O fiscal olhou aquilo, e ele bem lembra o que acontecia com homens que queriam transportar Bíblias. Pega aquilo e falou, você está indo para onde? Ele fala para ele assim, bem, volta, vai para dentro da cabine, volta e fala, você pode abrir por gentileza o veículo? E naquele momento ele diz que faz uma oração. E ele diz assim, Senhor, o Senhor é o Deus que deu vista aos cegos. Agora eu peço que o Senhor tire a vista desse homem, para que ele não veja isso. O fiscal levantou, olhou tudo aquilo, pegou o passaporte, falou, só um minutinho, por favor. Você disse que está indo para onde? Só um minutinho. Foi lá, pegou, carimbou, chegou e falou, eu só peço que você, meu amigo, ande rápido, antes que estrague esses legumes, essas frutas que você está levando. Meu irmão, olha só. A Bíblia é repleta de pessoas que se esconderam em Deus. Você vai ver inúmeros relatos de pessoas que se esconderam em Deus. Quantas vezes Moisés foi ameaçado ser apedrejado pelo povo. E uma dessas vezes, a Bíblia diz que ele corre para dentro da tenda. Não era um grupo de 5 pessoas. 2 milhões de pessoas aproximadamente. Pedrejem! E ele sai correndo para dentro da tenda. Ele dobra o joelho e fala, Senhor, esse povo está querendo me apedrejar. Senhor, olha só, ele se escondendo em Deus. Aí o Senhor fala para ele, Moisés, levanta e vai para lá que eles vão ver quem que está com você. E a Bíblia diz que quando Moisés chega lá, o rosto dele estava esplandecendo.
estava brilhando. E as pessoas escondiam. Tem até uma música da Cassiane que lembra, né? Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Você vai ver inúmeros relatos bíblicos e de crianças que se esconderam em Deus na sua simplicidade em oração, numa casa violenta. Você vai ver inúmeros relatos de esposas que se esconderam em Deus pelo tumulto da vida. Você vai ver inúmeros relatos de pais que se esconderam em Deus por conta de uma notícia ruim, para poderem sobreviver. Porque o esconderijo do Altíssimo é o lugar de todo o cristão. Entenda, Sofonias leva o nome da sua razão. O nome Sofonias significa o Senhor esconde. E ele, Sofonias, está apavorado pelo mal que viria sobre Judá. Os reinos de Israel se dividiram. E agora estavam 10 reinos contra o reino de Judá. Os reinos de Israel estavam divididos. E o reino do norte havia sido atacado pela Síria. Havia sido misturado por um plano assírio para que o povo não tivesse força. Perderam a pureza aos olhos de um judeu. Criaram um templo em Samaria, dizendo que Deus não estava só em Judá. Por isso que quando Jesus está diante daquela mulher, e aquela mulher pergunta para ele assim: Senhor, onde é lícito adorar a Deus? Onde é lícito, em Judá ou Samaria? E Jesus responde: haverá um tempo em que nem aqui nem ali. Chegou o tempo em que o homem adorará a Deus em espírito e em verdade. Porque os samaritanos, que eram um povo misturado, judeu misturado, havia criado um lugar dizendo que Deus não estava ali, mas não era a ordem de Deus. E o judeu considerava eles um povo impuro. Considerava eles um povo impróprio e impuro. Bem da verdade, o povo de Israel estava uma bagunça em tudo aquilo. Deus estava falando com o profeta Sofonias: alerta esse povo para fazer concerto comigo. Havia sobrado somente o povo de Judá, e no meio deles o povo levita, que eram os sacerdotes que cuidavam do templo. 2 tribos apenas. E avisa a eles que se eles não se voltarem para mim, a condenação vai vir sobre eles também. Naturalmente, Sofonias estava aflito, porque é sempre assim. Acha que o Deus de amor também não é o Deus de ira, o Deus de correção ou o Deus de justiça. E vai arrastando, e vai levando. E a condenação estava vindo para Israel. E ele estava apavorado, estava alertando o povo, mas se recusavam em ouvi-lo. Meu irmão, há um juízo que tem se apresentado por sinais, mas o povo se recusa a enxergar. O povo acha que não haverá consequência pela maneira como estão vivendo. E são tempos semelhantes aos tempos de hoje, onde haverá um tempo em que não haverá mais tempo. O próprio Deus veio dizer, o próprio Deus veio oferecer esconderijo, o próprio Jesus, ele veio falar algo lá em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas, que apedreja os que eu te envio. Quantas vezes eu quis vos reunir como os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não aceitaram. 2 pontos eu quero destacar sobre essa questão do esconderijo. Deus quer que você, nessa tribulação toda, nessa inquietação toda, nesse cansaço todo em que está vivendo, Deus quer que você se esconda na riqueza dele. Deus quer que você se esconda na riqueza dele. Presta bem atenção. Riqueza não é apenas uma palavra para dinheiro, mas uma palavra usada para suprimento. Riqueza é quando você tem bastante daquilo que você deseja. É quando você tem muito daquilo que você ama. Você é uma pessoa rica. Saúde é riqueza. Dinheiro é riqueza.
o fluir de favores ao seu redor é riqueza. E Elias, o profeta Elias, no meio do deserto, ele tinha água, ele tinha carne, porque ele se escondeu na palavra de Deus. Olha para cá. Você já se escondeu alguma vez em Deus? Já aconteceu alguma coisa na sua vida que em determinado tempo o Espírito Santo alertou dentro de você, dizendo assim: ei, vem falar comigo. Não adianta esse escândalo todo, não adianta essa agitação toda, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Você não tem notícia dos teus filhos onde eles estão, você não sabe o que o teu marido está fazendo, você está inquieto com relação ao que a tua esposa está fazendo, você não sabe de onde que vai vir o dinheiro, o que vai acontecer, você não sabe, mas eu sei. Você já se reservou, você já se escondeu nele? É uma promessa que ele nos esconde desses perigos. É uma promessa que ele nos esconde nele. Riqueza de Deus. Se esconder na riqueza de Deus é aquele que nos dá a importância, é aquele que nos faz, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Elias, mesmo perseguido no meio de um deserto, o povo morrendo de sede e de fome, 3 anos e meio, e Elias lá com carne e com água, no meio de um deserto. Uma vez a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que Tiago e João estão a caminho do templo a orar. E de repente na porta do templo tinha um homem paralítico pedindo esmola. Eles olham para o homem e eles dizem assim: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te oferecemos. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem saltou, ficou em pé, entrou dentro do templo para se refugiar em Deus junto com eles. Deus te dá o que você precisa e Ele quer que você se esconda na riqueza dEle, porque talvez você tenha um espaço vazio, talvez você está inquieto, achando que vai ser suprido isso na sua vida com uma pessoa, ou com dinheiro, ou com algo. Deus está chamando você para se esconder nele. Entenda que isso é uma promessa, é direito seu. Ore segundo essa promessa. Eu já orei muitas vezes para Deus me esconder na condição, de passar vergonha, medo de dívidas. E eu confesso a vocês que por vezes e vezes, eu estou absurdamente fadigado, absurdamente cansado, mentalmente e fisicamente, pensando em construção do templo, em situações de como que eu posso resolver de pessoas e coisas assim. E eu aprendo e eu lembro do convite dele de me esconder nas riquezas dele. Aquele que pode pagar, aquele que pode fazer, aquele que pode ajudar, aquele que pode alcançar. Ah, meus irmãos, se esconda no esconderijo dele, pelo amor de Deus. Ore segundo a promessa. A Bíblia fala sobre uma viúva, que o azeite foi multiplicado na casa dela, e que ela pagou a sua dívida, resgatou seus filhos, regenerando a sua família, e ainda viveu do resto do azeite, pelo resto da vida dela. Por quê, pastor? Porque ela se refugiou no Altíssimo. Deus esconde, não? Deus esconde? Eu olho para o profeta Abacuque, está no meio de uma guerra entre 3 países, Babilônia, a Síria e o Egito. E está lá, Abacuque. Abacuque significa o Senhor abraça. E está ele lá morrendo de medo, no meio daquela guerra fria. Você já ficou desse jeito? Talvez você lembre quando você era criança, quando as coisas perdiam a gravidade na tua casa, no meio das brigas. As coisas voavam, e berram para lá e berram para cá. Talvez você já esteve no meio de um conflito, no meio de uma situação, e você não sabe quem acreditar. No meio político, sua briga. No meio político, é tiroteio para lá e para cá. Em situações financeiras, você não sabe o que vai aparecer, o que não vai aparecer. Mas Deus pode te abraçar. Deus pode te esconder. E há um teto sobre a sua cabeça.
e a saúde para você levantar todos os dias. E Deus está suprindo a sua família. Deus está dando graça para o hoje. Deus é suficiente. E eu preciso que você entenda, meu irmão, que Ele vai continuar suprindo, porque é o Deus que te espera amanhã. Aprenda a se esconder nele. O esconderijo do Altíssimo é o melhor lugar. E é uma promessa dele. É uma promessa. Segundo ponto que eu quero que você entenda: Deus pode te esconder da culpa do seu passado. Deus pode te esconder da culpa do seu passado. Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 13, fala de uma mulher que há 18 anos andava encurvada, pois um demônio se alojou na coluna dela. E apesar de ter sido no passado, aquela mulher sofria no presente. E eu conheço um bocado de mães que sofrem com esse sentimento de culpa encurvadas, porque no passado falaram, fizeram alguma coisa para um filho, para uma filha, e até hoje carregam essa culpa. Eu conheço uma carrada de homens, um punhado de homens, que não pode mudar o seu passado, e fizeram alguma coisa com relação a um filho, uma mãe, alguém, e carrega esse peso em si, e deixa essa pessoa encurvada durante a sua vida. O Senhor está chamando você para se esconder nele. Tem alguma coisa acontecendo no seu passado que ainda te faz sofrer hoje. E você precisa ser honesto consigo. Talvez você tenha caminhado com uma vida torta por alguma ausência. Mas hoje Jesus quer te esconder de tudo isso, pois Ele é o Deus que te perdoou, Ele é o Deus que te perdoa, Ele é o Deus que nos lembra que ninguém tem um passado fácil, e que independente do que passou, Ele vai cuidar de cada um, Ele vai curar cada pessoa que se achega até Ele. E escute o que eu estou falando para você, quando Ele decide se revelar a alguém, não tem como a pessoa negar. E às vezes a gente fica preocupado assim, mas parece que eu não estou falando o português correto com os meus filhos. Parece que aquela pessoa não entende, eu me esforço, eu mando mensagem, a pessoa não quer falar comigo. Parece que a situação não pode ser mudada, e olha que tipo, e olha. Mas quando Deus decide se revelar a alguém, simplesmente as escamas caem dos olhos, as coisas se transformam. E você percebe que o teu único papel é só dar bom testemunho. É só isso. É só dar bom testemunho. Porque Deus, na verdade, já está cuidando do resto. Ah, meus irmãos, quando Deus se revela a alguém, eu encontro tantas pessoas que eu preguei, eu lembro até na minha juventude, que eu insisti. Esse tempo atrás encontrei um rapaz que eu preguei para ele dentro do ônibus, que eu preguei para ele, e eu conversei com ele depois, encontrei com ele, ele falou: você lembra que você falou para mim, assim, assim, assado, desse jeito, e hoje ele na igreja, hoje ele fiel. Eu encontrei com uma moça esses tempos atrás também, que no hospital onde eu trabalhei, eu orei por ela, eu falei de Jesus, e ela ficava muito braba às vezes, quando ela vinha relatar uma situação ou outra, eu falava: mas olha só, eu explicava para ela, falava: você é crente, a tua ótica é fanática, e não sei o quê, e essas coisas. E hoje ela é cristã, testemunhando que está lendo um livro que nunca saiu da cabeça dela, que eu disse que era para ela ler lá naquela época. Gente, estou falando para vocês de pelo menos uns 15, 20 anos atrás. Quando Deus decide se revelar a alguém, não tem conversa. Não tem conversa. Por isso que você tem que aprender a se perdoar. Por isso que ninguém vai conseguir, por mais que se preocupe hoje, mudar as coisas que se passaram. Por isso que existe a palavra perdão. Por isso que existe. Só que se você não aprender a se esconder em Deus, você não vai ser sarado disso. Por isso Ele está chamando você para se esconder nele. Seja livre desse teu mal, como Ele falou para esta mulher. E a Bíblia diz que tinha um demônio alojado na coluna daquela mulher.
Jesus fala, seja livre desse teu mal. Aquela mulher foi liberta. Eu aprendo no Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. Eu tenho visto algumas pessoas recebendo cobertura, abrigo, quando passaram a entender a importância da oração. Conseguiram conviver. O apóstolo Paulo tinha algo que o incomodava, algo que o intimidava na sua rotina. O apóstolo Paulo era doutor em teologia, porém ele caminhava intimidado, oprimido, cansado várias vezes por algo que ele mesmo intitulou como espinho na carne. E foi através da oração, foi se escondendo em Deus, que ele teve uma resposta. Quando Deus lhe disse, a minha graça, Paulo, é suficiente na tua vida, a minha graça te basta. Deus escondeu. Sofonias escreve sobre o perdão de Deus e a promessa de que até o rebelde, se arrepender, será escondido da ira de Deus no dia do juízo. Essa promessa ao povo de Deus é a essência do Evangelho. Esconda isso que está te cansando. Esconda isso nele que está te deixando aflito, que está mirrando o teu comportamento, que está mirrando a tua fé, que está intimidando os teus passos, onde você coloca a culpa na canseira, onde você coloca a culpa nas pessoas, onde você coloca a culpa em um monte de coisa. Esconda isso em Deus, e Ele fará milagres na sua vida acontecer. Entenda, meu irmão, que os atrapalhos do passado só nos fazem nos atrapalhar mais ainda hoje, se não nos escondermos em Deus. Quando você lida com pessoas complicadas, não tem como você não se atrapalhar. Por isso que é muito importante você aprender a se perdoar em Deus. Se Ele mesmo decidiu esconder a tua culpa no mar do esquecimento, se Ele mesmo tem chamado eu e você para nos escondermos nas feridas dEle. Isaías 49, versículo 16. Pode uma mãe abandonar um filho que ainda amamenta? Pois ainda assim, se isso acontecer, eu nunca vos abandonarei, diz o Senhor, pois tenho o vosso nome escrito na palma das minhas mãos. Uma profecia de mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, falando sobre a lealdade do Messias, a fidelidade do Deus de amor, que nos chama a nos esconder nas chagas dele. Isaías 53 diz que ele amou e ficou feliz, pois ele viu o resultado do seu sacrifício quando nos olhou. E pelas pisaduras dele, nós podemos ser sarados. Hoje o Senhor quer te sarar. Hoje o Senhor quer te abrigar. Hoje Jesus quer sarar o teu comportamento aflito. Eu já escutei músicas e eu já vi pessoas que já fizeram poesias com saudade da sua mãe. Que lembraram quando eram crianças e quando algum perigo acontecia, corria para os braços da mãe. E poderiam ter segurança, ter paz. Ou mãe, ou pai, eu não sei, mas alguém. E se Deus permitiu tal coisa, era para que entendêssemos realmente o abrigo nele. Quando ele diz assim, quando Jesus fala chorando, quantas vezes eu quis fazer isso com você? Quantas vezes eu quis abrigar você, proteger você como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas. O teu comportamento é arisco. Eu chamo você quantas vezes e você lança questões e quantas coisas assim. Não deixa a culpa ser maior do que o amor dele. Pelo amor de Deus, se esconda nele.
no meio de todas essas ameaças e esse monte de situação que te aflige, Jesus está te chamando para se esconder nele. E isso é uma promessa dele. É uma promessa que ele vai te abrigar. É uma promessa que as asas dos anjos dele vão te dar cobertura. E isso vai muito além da nossa compreensão de justiça ou injustiça. Ele é o Deus que nos educa. Ele é o Deus que nos dá oportunidade. Só que nós temos uma mentalidade de julgamento muito rasa. Por isso hoje Ele está te chamando para orar a Ele, para se esconder nele. É uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra desse Deus que é onipotente, que pode todas as coisas, vai descansar. E hoje eu falo para muita gente cansada, que precisa descansar nele. E ele vai resplandecer o rosto sobre você. E você vai ter paz, porque ele vai cuidar de tudo. E eu quero convidar você para orar junto comigo. Tá? Se você pode dobrar o seu joelho, eu quero convidar você para orar. Se você necessita orar de pé, que você faça isso. Se você ora caminhando, faça isso. Mas eu peço que você se conecte com o Altíssimo. Se esconda no Deus que te abriga, o Deus que esconde. Eu vou orar junto com você. E seja o que for que está te afligindo, seja o que for que está te perturbando, você vai se esconder nele. Você vai esconder os teus filhos nele. Você vai esconder aquela notícia que o laudo médico te trouxe. Você vai esconder nele aqueles boletos, esses medos, tudo isso que te preocupa. E nós vamos orar todos juntos aqui. Santo Deus, amigo de todas as horas, não há outro refúgio, meu Deus. Não há outro refúgio que nós podemos ter com segurança que não seja o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, somos tão egoístas até com os nossos medos. Somos tão amedrontados, Pai, porque aprendemos a ser desconfiados pela negligência nossa ou de outros. Mas, Senhor amado, não há sombra de dúvidas no Teu cuidado. O Senhor sempre cuidou da gente. Nós aprendemos a descansar no Senhor cada vez que nos colocamos diante da Tua promessa. Então, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, vem nos abrigar. Em nome de Jesus Cristo, vem nos envolver, pois nós estamos colocando, pedindo que o Senhor abrace, meu Pai, por favor, abrace, ó meu Deus, os nossos filhos, abrace o nosso casamento, abrace, Jesus, o nosso cônjuge, abraça, Senhor Jesus, por favor, toda essa situação financeira, abraça, Senhor amado, esconde no Senhor, ó Deus, toda essa política, esconde no Senhor toda a condição da nossa saúde, porque tudo aquilo, Pai, que nós consideramos riqueza, meu Pai, oh meu Deus, o único supridor que pode ter e existir é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, há uma promessa, Pai, que todo aquele que vai até o Senhor, ah meu Deus, o Senhor não dispensará. Todo aquele que vai com um pedido até o Senhor, meu Deus, o Senhor o abraçará, o Senhor o confortará, porque o Senhor é abrigo certo, o Senhor é refúgio certo, o Senhor é quem leva os nossos fardos. O Senhor, Pai, nos disse para entregar os nossos fardos ao Senhor, todas essas preocupações, toda essa fadiga, todo esse cansaço, todo o desânimo, todo o tormento, tudo isso, toda a culpa, todo o espinho na carne, tudo isso está sendo colocado nas Tuas mãos, ó Deus. Deus que nos sara, Deus que nos pega pela mão, Deus que lida conosco como o vermezinho de Jacó, totalmente dependente que somos e vulneráveis. Ah, Senhor amado, que ultrapassa todos os espinhos para chegar até nós. Oh meu Deus, o Deus que sarou Elias, que supriu Elias,
o Deus que perdoou, suficiente sobre a vida de Paulo. Oh, meu Deus, queremos declarar que somos pessoas terríveis, que somos pessoas amedrontadas, covardes, mentirosos, falsos, e que se não for a tua misericórdia sobre as nossas vidas, não há razão, Pai, para experimentarmos o amanhã. Oh, Deus de misericórdia, que nos sara, que limpa as nossas culpas e joga no mar do esquecimento. Deus Pai Todo-Poderoso, que colocou os nossos nomes escritos no livro da vida, é o Deus presente que habita em nós, é o Deus Pai que levanta a chama sobre os nossos ombros, meu Deus, e consome toda carga desnecessária. Santo Deus, que nos ajuda a carregar toda cruz e toda dificuldade, é o Senhor que nós dirigimos a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e maravilhoso, vem sarar as feridas, vem condicionar, Deus Todo-Poderoso, o amor. Vem, Pai, com um testemunho santo. Vem, Espírito Santo, sarar as famílias. Em nome de Jesus Cristo, transforme as realidades, meu Deus. Oh, Pai, vem nos abrigar debaixo das tuas asas, nos abrigar debaixo do teu cuidado, nos abrigar, Pai, debaixo das tuas promessas, promessas de abrigo, promessas de cura, promessas de prosperidade, promessas, Senhor, de amor, promessas, Pai, contra a solidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, nós estamos ligando, Pai, lembrando o Senhor de cada projeto de vida, de cada pedido de oração, porque o Senhor é o nosso pastor, guia, mestre, o nosso consolador, e que não esquece de nada, não esquece de nada, Deus poderoso. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, meu Deus, refrigera a alma de cada um aqui, para o teu louvor, meu Deus. Nós escondemos cada situação nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus é bom e todo-poderoso. Nunca se esqueça que todo esse peso de responsabilidade que você tem acumulado, você pode levar até Deus. Toda essa ansiedade, há uma promessa que Ele nos esconde, tá? Ele nos esconde de tudo isso. Aí Davi nos lembra, eu tenho visto isso, Senhor. 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à direita, mas o Senhor, eu tenho visto, eu não tenho sido atingido. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque o Senhor tem me abraçado, tem me guardado. Amém? Graças a Deus. Deus é bom e fiel.